Eu aprendi com o saudoso pastor Enéas Tonini algo que eu nunca mais vou me esquecer. Enquanto estávamos ali dando aula no STBnet, ao redor da mesa dos professores, um dia o pastor Enéas disse assim para mim, enquanto eu conversava com ele e falava para ele algo assim: pastor, e como que o senhor foi fazendo a obra de Deus? E me explica um pouco como tudo aconteceu ao longo desses 100 anos. Ele estava com 99, 100 anos. E aí ele disse assim para mim: Raimundo, ele falava Raimundo, Deus abria a porta, ele gostava de usar o R, a porta, e eu só passo pela porta. Então toda porta que Deus abre, eu passo. Foi assim que eu fiz. E eu, nos meus botões, pensei: bastante porta Deus abriu. 100 anos, né, irmãos? Ele morreu com 101 anos. Ele estava com 99 ou 100 anos quando ele me disse isso. E ele concluiu dizendo: e a que Deus fechou, eu aceitei. Queria pegar essa ideia maravilhosa. A porta que Deus abre, a gente só passa. Amém, irmãos? Amém. E se Ele abrir 2, 3, 10, 100, 1000, passamos. Por quê? Porque o Senhor é aquele que abre portas. E o Senhor disse que a porta que eu abro, ninguém. Mas Ele conclui, o Senhor, dizendo aquilo que o pastor Enéas disse: a porta que Deus fecha, eu aceito. Eu poderia dizer que a porta que Deus fecha, nós aceitamos e glorificamos. Amém, igreja? Amém, igreja? Porque o Senhor também, em Apocalipse, diz também que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Dê glórias a Deus pelas portas que Deus abriu para você. E dê glórias a Deus mais ainda pela porta ou pelas portas que Deus fechou para você. Amém, irmãos? Ele é o Senhor da história. E hoje estamos estudando aqui sobre a passagem de 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo de número 17. É esses textos que têm sido o fundamento para essas últimas mensagens. E hoje eu quero falar com os irmãos, dar continuidade sobre isso, porque o que acontece aqui, meus irmãos? Nessa passagem em especial, nós vemos Davi ter que tomar várias decisões e várias escolhas. E hoje eu quero falar sobre a bênção do Senhor na entrada e a bênção do Senhor na saída. Precisamos da bênção de Deus? Meus irmãos. E a questão não é precisarmos ou não, é de vivermos na bênção. Eu quero acreditar que todas as pessoas precisam, todas. E principalmente aqueles que creem em Deus. Mas a grande pergunta é: eu vivo na bênção? Eu vivo na bênção? Eu me mantenho na bênção? Porque eu não tenho dúvida, se Deus mandasse um anjo, um arcanjo, um querubim nas nuvens, tocando uma trombeta e dizendo: quem quer a bênção? O que vocês acham que as pessoas falariam? Sem medo de errar. Até mesmo o ateu: eu quero, é de graça, eu quero, é bom. Talvez até um ateu, ao ver um anjo, passe a falar: eu quero. Aí, se o anjo continuasse falando: mas para isso você tem que viver como eu desejo. E aí? O que você acha que as pessoas diriam? Então essa bênção
não é tão apreciada, não é tão desejada assim por mim, porque eu quero a bênção, mas pagar um preço na bênção, E é isso que eu quero falar hoje com vocês, irmãos, a bênção do Senhor na nossa entrada e a bênção do Senhor na nossa saída. Amém? Esse é o título da mensagem. E eu quero ler com vocês aqui 2 Samuel 15, do 23 ao 29. Dando uma breve recapitulação, filho de Davi, Absalão, durante 4 anos conquista a nação de Israel, vai para Hebrom, enganando o pai, e lá em Hebrom, ele é vocacionado pelos seus aliados como agora o novo rei de Israel. Toda a nação de Israel agora fica inflamada de que Absalão é o rei. E Davi, ao saber disso, pega os seus conselheiros, sua família, seus soldados e saem de Jerusalém. Passam pelo vale de Cedron, sobem o monte das oliveiras, passam pelo monte das oliveiras. Durante esse período eles oram, eles clamam a Deus. Mas alguma coisa acontece aqui, quando ele está saindo da cidade. É isso que eu quero ler agora. Porque no momento em que o rei chama os seus conselheiros, chama a sua família, chama o seu povo, os sacerdotes... E agora, o que os sacerdotes iam fazer? Acompanha Davi? Ou fica em Jerusalém? Porque eu quero recapitular aqui com vocês, talvez você não saiba, mas Davi tinha construído juntamente com os levitas e sacerdotes o tabernáculo e deixado em Jerusalém. E agora os sacerdotes estavam cuidando do tabernáculo lá em Jerusalém, do lado da onde Davi e o seu exército moravam. Mas agora Davi está fugindo de Saul, do seu filho, porque agora o seu filho está vindo de Hebrom até Jerusalém. E Davi está fugindo. E o que ele faz? E o que os sacerdotes deviam fazer? Olha que momento difícil. Os sacerdotes estavam com Davi ou estavam contra Davi? O que vocês acham? Estavam a favor de Davi, não contra Davi. Os sacerdotes não foram iludibriados ou ludibriados por essa situação. Eles não foram. Os sacerdotes se mantiveram fiéis a Davi. Mas a arca e o tabernáculo era de Davi ou era da nação de Israel? Mas agora a nação de Israel estava aclamando o novo rei. E lembrando que do tabernáculo tinha um objeto, que era a arca da aliança, que representava o que a arca da aliança? A presença de Deus, a glória de Deus. E agora, a arca acompanha Davi, acompanha a família de Davi, acompanha ou fica com com Absalão? Se você fosse sacerdote, o que você faria? É difícil, não está escrito na Bíblia isso. Quando o rei sair, porque houve uma insurreição. Não é assim muitas vezes que a gente vive na vida? A gente não sabe o que fazer. É uma escolha, o que fazer? Qual decisão tomar? O que eu devo... Davi estava sem saber o que fazer. E os sacerdotes também não sabiam o que fazer. Mas eu quero ler o texto aqui é magnífico, irmãos. Porque nesse texto aqui a gente vê que há uma bênção de Deus quando entramos. E há uma bênção de Deus quando saímos, amém, meus irmãos? Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a que Ele fecha, ninguém abre. Glórias sejam dadas a Deus. E a porta que Deus deixa aberta, também há uma bênção. Lá em João, quando Jesus disse que Ele era a porta, lá em João, quando Ele expressa essa lição para os seus discípulos, Jesus disse que o bom pastor e as ovelhas passam, entram e saem pela porta. Olha, guarda isso no seu coração, vocês vão entender no final da mensagem. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas há uma porta também aberta da parte de Deus para circularmos. Olha que fantástico. Porque Jesus disse, entrará
e sairá e achará pastagem. Você entrou hoje diante da presença de Deus, você sairá da presença de Deus, mas a presença de Deus ainda para nós não foi fechada, amém? Por quê? Porque entramos e saímos, recebemos alimento, recebemos comida, recebemos abrigo, proteção e depois vamos fazer aquilo que Deus quer, porque é assim que o pastor cuida das suas ovelhas. Deus seja louvado. Então, aqui Davi, o que Davi tinha que fazer? O que os soldados de Davi tinham que fazer? O que os sacerdotes tinham que fazer? Vamos ler. Vamos ler. Que diz assim. Diz assim a palavra de Deus. Olha que eu quero ler aqui essa mesma expressão na NVI e depois eu estarei lendo na interlinear. Essa mesma passagem. 2 Samuel 15, do 23 em diante. Todos acharam? Amém. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Deixa eu dar uma pausa até aqui. Lembra que eu falei nas mensagens anteriores, Davi vai à frente, para na última casa. Depois que Davi para na última casa, ele literalmente espera com que todos passem por ele. Todos passam por ele e agora então ele prossegue. E vão indo sentido ao Monte das Oliveiras. E todos eles estão com roupa de luto. Todos eles estão com os pés descalços e chorando e orando. E Davi não fazia outra coisa senão isso. Continuando o texto. 24. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus, até que todo o povo saísse da cidade. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando o povo de Deus voltou para Canaã com Josué, os sumos sacerdotes receberam uma ordem da parte de Deus por Josué, dizendo: vão até o Rio Jordão, os sacerdotes. E quando eles começarem a ir em direção ao Rio Jordão, o Rio Jordão se abrirá, como foi o Mar Vermelho. Os sumos sacerdotes ficarão no meio do Rio Jordão. Os 12 príncipes de Israel pegarão do meio do Rio Jordão 12 pedras, farão um monumento ao atravessar. E depois que toda essa multidão gigante passar e entrar em Canaã, os sacerdotes sairão e a água voltará. Foi isso que aconteceu lá atrás. A bênção de Deus na entrada. E agora, misteriosamente, foi uma saída desesperada por parte do rei, porque afinal de contas, o rei não recebeu de Deus uma revelação: Absalão se tornará rei. O rei recebeu somente uma informação: teu filho causou uma insurreição, foi nomeado rei, a nação toda aclama, e ele mesmo toma a decisão de ir embora. Podem ver? Vamos ler o versículo de número 13, vamos voltar um pouco. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olhos de vocês nos meus olhos. Davi não era um homem de oração? Não era um homem de jejum? Ele não podia dizer: conselheiros, sacerdotes, levitas,
Vamos fazer um grande culto de adoração e vamos expulsar esses demônios. Podia ou não podia? Lembram lá de Saul, o rei, que quando ficava possuído por um espírito maligno, o que Davi fazia? Tocava o quê? Um instrumento. E o que acontecia quando ele tocava? O demônio? Mas pastor, por que agora ele não fez isso? Será que ele estava na carne? Davi aqui estava na carne, né? Aqui já, não, ele esqueceu, porque ele vivia no espírito quando era um garoto, é isso? Não. Aqui ele estava muito mais no espírito. Aqui Davi não usou o que? De fé burra, fé tola. Sabe aquele negócio que a gente fala, o diabo me pegou? Isso é fé burra, viu, irmão? O diabo só vai te pegar se você deixar ele te pegar. O diabo tenta, gente, tenta mesmo, irmão, o tempo todo. Mas ele só vai pegar se a gente deixar, amém, igreja? Davi aqui não decretou fé estúpida, saia demônio da insurreição, demônio do tranca-rua, saia da vida de Absalão e de toda a nação. Ele não fez isso, ele não era espiritual, irmãos. Davi aqui estava no ápice da sua espiritualidade. Ele teve quedas, teve fraquezas, mas ele pediu perdão, ele se reparou. Aqui ele era cheio de Deus, cheio de sabedoria. Por que ele foge? Porque é assim, irmãos. Tem vezes que a gente expulsa o demônio quando é demônio, e diante do maldoso a gente só vira as costas e foge dele, porque o maldoso não precisa ter demônio, ele já virou um seguidor das informações do demônio. O maldoso é assim, irmãos. Pastor, em todo maldoso tem um demônio? Não necessariamente. A pessoa literalmente escolhe o mal. Pastor, me explica porque as pessoas escolhem o mal. Não consigo, não sei. Davi foge, simplesmente isso. Mas ele podia orar. Isso ele podia. Por quê? Diante do maldoso a gente ora, a gente clama a Deus para que Deus intervenha. E agora aqui o texto está dizendo o seguinte: assim como Deus abençoou Israel lá na entrada, Deus tem que abençoar a gente também na saída, amém, meus irmãos? E os sacerdotes aqui então colocam a arca, a NVI vai falar que coloca a arca no chão, mas as outras versões vão dizer, puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Ou seja, a bênção de Deus tem que estar na nossa decisão, a bênção de Deus tem que estar na nossa entrada, a bênção de Deus tem que estar na nossa saída, amém, meus irmãos? É assim que um filho de Deus faz. Deixa eu te ensinar uma coisa, você é uma pessoa que gosta da bênção de Deus na entrada, amém, mas e na saída? Tem que ser assim, irmãos. O que seria a bênção de Deus na entrada? O que seria a bênção de Deus na saída? Vamos continuar lendo o texto. Versículo de número 25. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, Ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas, se Ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça Ele comigo a sua vontade. Dá uma pausa aqui. Davi não era um homem espiritual? Era ou não era, igreja? Era ou não era, igreja? Ele, guarda isso, assim como o homem espiritual não decreta fé estúpida, fé burra, sabe discernir o que é demônio e o que é carne, o homem espiritual também sabe dizer sim quando Deus diz sim, e sabe esperar de Deus uma resposta quando Deus não diz nada. E ele sabe zelar por aquilo que é sagrado, porque a arca não era propriedade de Davi, a arca era propriedade de Deus para a nação. Davi sabia que ele era temporário, a nação não era temporária, a nação existiria como até hoje existe,
há 3.000 anos depois de Davi. Meu irmão, Deus te deu algo? Deu, glória a Deus. Isso é seu ou é de Deus? Cuidado, porque muitas vezes Deus te deu algo para você ser bênção. Aqui Deus tinha dado o privilégio a Davi de trazer a arca de volta para Jerusalém, de montar o tabernáculo em Jerusalém. Mas vocês já ouviram nas mensagens que eu preguei sobre a arca lá atrás, no carroção. Davi também errou ali, mas ele aprendeu. Só que a arca não era um objeto dele, a arca representava a glória de Deus. E a glória de Deus é glória de Deus. E nem sempre homens espirituais têm todas as respostas. Mas uma coisa eu sei, homens espirituais aguardam pelo agir de Deus. Amém, meus irmãos? E o agir de Deus, ora é sim, ora é não. E aqui Davi, mais uma vez, ele não decreta fé estúpida. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu venho estudando sobre esse tema, e essa semana fiquei só nesse ponto. Eu louvava a Deus pela vida de Davi, falava: Deus, obrigado. Porque Davi poderia dizer assim: em nome do Senhor, eu não aceito sair que nem um cachorro do meu palácio. Poderia ou não poderia? Jerusalém estava edificado sobre um palácio maravilhoso. Em nome do Senhor eu repreendo. Davi ficou fazendo isso? Oh, não, fica fazendo essas coisas não, tá, filho? Você não precisa falar isso. Senhor, eu não aceito. Tolíssimo, quem é você ou eu para dizermos isso para Deus? Aqui é o rei Davi, ungido, cheio de experiência, cheio de graça, dizendo tanto para Zadok como para Abiatar: pode levar a arca de volta. Eu acredito que Abiatar, o texto não diz, e Zadok ficaram com os olhos arregalados. Mas rei, quando o teu povo vai à guerra, a arca não tem que ir? Mas essa guerra era interna. E o que Deus tinha escolhido? O povo estava aclamando Absalão como rei. Davi estava vendido nessa situação. Tinha um grupo muito menor do lado dele, porque as 11 tribos, inclusive muitos de Jerusalém, estavam clamando agora o quê? Absalão é o novo rei. O que Deus estava dizendo? Davi então olha para a arca, recebe a bênção na saída. Posso ouvir glórias a Deus? Guarda isso no teu coração, meu irmão. Tudo na tua vida tem que ser bênção na entrada e tem que ser bênção na saída. Porque se não for bênção na entrada e se não for bênção na saída, não queiram para você. Amém, irmãos? Coisas mal resolvidas não são de Deus e muito menos do Evangelho. Amém, irmãos? Porque o que é de Deus é bem resolvido. O que é de Deus é harmonioso. O que é de Deus tem bênção na entrada e tem bênção na saída. E Davi, nessa passagem aqui, disse: leva a arca de volta. Leva a arca de volta. Leva de volta para a cidade. E aqui ele diz: se o Senhor mostrar benevolência a mim, ou seja, se o Senhor mostrar bondade a mim, Ele vai me trazer de volta. Ele vai fazer alguma coisa. E se Ele me deixar voltar, eu contemplo a arca. Eu volto a permanecer, se Ele deixar. Mas se Ele não quiser, ou se Ele não me tem mais do agrado dEle, aqui estou. Ele poderia lutar contra Absalão e os homens de Absalão e a nação. Poderia matar Absalão. Ele escolheu o quê? Fugir. Tem vezes que é assim, irmãos. Era demônio? Não. Era uma situação ruim, de um coração ruim, lutando contra um orgulho cruel. Ele fugiu. Simplesmente fugiu. Mas ele fugiu de que forma? Debaixo da bênção? Ou sem a bênção? A arca estava ali? Estava ali. Guarda isso, meu irmão. Guarda isso. Como vai a sua vida na entrada? O que você está iniciando para fazer, Deus está te abençoando? Então é a porta que Deus abriu.
Continua. Essa porta Deus não abriu e você quer a bênção? Para agora, antes que seja tarde demais. Para. Deus não está dando respaldo. Deus não está com você e você está iniciando algo sem a bênção. Para. Porque Deus não estará do seu lado. Podem estar todas as pessoas, família, dinheiro, tudo. Se Deus não estiver com você, será terrível. Davi, ele começou o seu reinado em Hebrom e em Israel com a bênção. E agora ele estava saindo com a bênção. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Mas não só foi somente isso. Não só foi somente isso. Porque aqui a gente está falando de Davi. Estamos falando dos conselheiros que estavam em Jerusalém ao lado de Davi. Porque lembram, os conselheiros estavam espalhados na nação toda. E nem todos os conselheiros estavam com Davi. Mas acontece algo muito curioso. Acontece algo muito importante. O que é? Tanto Davi não sabia do que aconteceria, quanto também os sacerdotes. Vamos lá. O sacerdote Zadok, o sacerdote Abiatar, eram homens de Deus ou não eram? Ao levar a arca de novo para Jerusalém e para o tabernáculo, vocês acham que eles levaram seguros? Seguros no sentido assim, bom, tudo bem, Davi está fugindo, Absalão está vindo, e agora, o que vai acontecer? Vocês acham que eles estavam seguros desse retorno? Ou vocês acham que eles estavam morrendo de medo? Ora, se Absalão queria matar o pai, por que não mataria os sacerdotes? Na história dos reis de Israel, o que Saul fez com 85 sacerdotes de Abimeleque? O que Saul fez? Matou os sacerdotes e a família sacerdotal. Quem me garante que agora que Absalão não ia decepar todos os sacerdotes? Mas o que eles fizeram? Eles foram maricas? Ai, Davi, deixa eu ir com você. O sacerdote tinha que cuidar do quê? Tinha que cuidar do quê? Da arca. Tinha que cuidar do quê? Do tabernáculo. O lugar do sacerdote era onde? No tabernáculo. E o que eles fizeram? Amém. E eles sabiam o que ia acontecer? Não. Meu irmão, se coloca onde Deus te pôs. Que a bênção de Deus esteja na sua entrada, que a bênção de Deus esteja na sua saída, porque muitos momentos aqui, nesse episódio, a saída de Davi foi traumática, e a estadia dos sacerdotes também foram traumática. Mas todos eles tinham uma coisa certa: eu estou debaixo da bênção. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Irmão, se você não está na bênção, não faça. Mas se você está na bênção, faça. Fique tranquilo, porque o Senhor é aquele que abre portas e ninguém fecha. Ele é aquele que fecha portas e ninguém abre. Para Davi, Deus estava fechando uma porta agora. Mas para os sacerdotes, não. Continuemos o texto. Versículo 27. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta. Volte em paz para a cidade, você, Aimás, seu filho e Jonatas. Filho e Jonatas, filho de Abiatar. Pelos desfiladeiros do deserto ficarei esperando notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Posso ouvir glórias a Deus? Davi viu nos sacerdotes que os sacerdotes não concordavam com a atitude traiçoeira de Absalão, mas eles concordaram com uma coisa: a gente não vai sair daqui, a gente vai ficar aqui, no que a gente puder te ajudar aí, a gente vai te ajudar, porque o que ele está fazendo é errado, é carne, é maligno, é diabólico. Meu irmão, muitas vezes, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês: o diabo não precisa ficar possuindo você ou a mim para a gente ser instrumento do mal, basta a gente ser instrumento da carne. Quando a gente é instrumento da carne, a gente fere o outro. E quando a gente fere o outro e destrói o outro, o que a gente tem que fazer?
A gente tem que se reparar. A gente tem que se reparar. Ontem eu fiquei com o coração apertado ao não ver os aniversários das irmãs aqui da igreja. Eu falei, inclusive, para a nossa irmã Elaine, me perdoa, irmã. Puxa, eu não percebi. É um detalhe. Quantos são os irmãos aqui que eu esqueço do aniversário? Eu, infelizmente, sou um pouco ruim disso. Muitas vezes, uma pessoa que valoriza o aniversário, é a pior afronta o líder não lembrar. O pai e a mãe não lembrar. Eu cresci num ambiente onde minha mãe me cumprimenta uma semana antes ou uma semana depois. Para mim, eu não faço questão. Tem vezes que ela liga, oi, filho, parabéns. Eu falo, mãe, semana que vem. É amanhã. Mãe, foi ontem. E aí a gente dá muita risada. Porque ela também pensa assim. Então nós nos entendemos, mas tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que sabem que é importante para o outro e faz o oposto. Aí eu digo, isso é demônio? Não, isso não é demônio, isso é carne. Aqui Zadok, aqui Abiatar, aqui Davi, os conselheiros de Davi, os soldados de Davi sabiam que Absalão e toda a nação estavam na carne. Sobre uma orientação maligna, sim, sobre uma orientação maligna. Eles tinham uma resposta como, guardem isso, irmãos, a nação está na carne, está no espírito de rebelião. O reino foi tomado. Aqui é um episódio onde a nação aclamou democraticamente Absalão como rei. Ou seja, Davi deu-se por perdido aqui, ó, tudo bem, ele está fugindo para sobreviver, porque ele poderia ir para a guerra, ele morrer e matar muitos. Então ele falou, não, eu perco para você ganhar, mesmo sabendo que você está na carne. E o que aconteceu aqui? Davi, Abiatar e Zadok eram cheios de espírito, e eles perderam. Simples assim, eles perderam. Porque tem vezes que contra as obras malignas você repreende, contra as obras carnais você perde. Você perde. Tem hora que você tem que perder, irmão. Aprenda isso. Nesses dias de eleições aqui, meu irmão, aprenda a perder. Tem coisa que eu não quero. A gente tem que saber perder. E a gente tem que lutar com as armas de Deus, não com as armas do mundo maligno ou carnal. Isso vale para tudo na nossa vida. E aqui, os dois sacerdotes, o sumo sacerdote e o outro sacerdote, que aqui a gente vê que é o líder e o seu auxiliar, eles estavam dizendo, não, a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar. Aqui a gente vai estar sendo solícito a você. E Davi diz, pode levar a arca de Deus para Jerusalém. E eles levaram, e lá ficaram posicionados com medo, mas foram corajosos. Posso ouvir glórias a Deus? Irmão, você tem resposta? Ótimo, se mantenha no lugar. Se não tem resposta? Ótimo, se mantenha no lugar. Coloque-se no papel que Deus te pôs, com a bênção na entrada, com a bênção na saída. E agora eu vou para o meu terceiro ponto, com a bênção na permanência. Por que a gente vê aqui no texto? Vamos ler. Continuando, 30. Davi, porém, continuou subindo no Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou, ó Senhor, transtorna em loucura os conselhos de Aitofel. Oh, meus irmãos, esse ponto aqui é maravilhoso. Quem era Aitofel? De todos os conselheiros de Israel era o principal. Vamos um pouquinho mais para frente. 16, 23. Vamos um pouquinho mais para frente. Naquela época, tanto Davi quanto Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Davi, quando soube que o principal conselheiro estava contra ele, entrou em desespero. Agora eu estou perdido e eu estarei morto. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Absalão estava entrando no reino de Israel, começando com Hebrom, e agora sendo aclamado como novo rei de Israel, debaixo da bênção de Deus? Sim ou não, igreja?
Você conhece a história. Se você não conhece a história, eu vou até dar um spoiler aqui. O que acontece? Davi foge. O próprio Aitofel chega para Absalão e fala: me dê 12.000 soldados, eu vou atrás de Davi e vou matar Davi. E quando eu matar apenas Davi, eu poupo o povo e o povo fica com você. Husai, o outro conselheiro, amigo de Davi, que foi também como Zadok e Abiatar, mensageiros de Davi, diz para Absalão: olha, essa história aí pode não ser tão boa, porque você sabe, teu pai, ele é um homem guerreiro, e se vocês forem contra ele, e eles se revidarem, e matarem alguns dos teus soldados, vai acontecer aquilo que acontece quando se ataca uma ursa com um filhote, ela vem para cima, mesmo que morra. E aí vão comentar em Israel que houve morte no exército de Absalão e houve morte em Israel. E aí então, Absalão diz: é verdade, o conselho de Husai foi melhor do que o de Aitofel. Lembra que na mensagem da semana passada, a oração de Davi, aqui acabamos de ler: ó Senhor, frustra o conselho de Aitofel. Deus usou vasos para frustrar. Mas percebam, Aitofel estava influenciando quem? Absalão. Para quê? Para matar Davi, para dividir mais o reino. E eu te fiz a pergunta há pouco: Absalão entrou como rei debaixo da bênção? Sim ou não, igreja? Não. E o que aconteceu com ele? Lá para frente há uma guerra, ele morre, ele fica pendurado numa árvore por causa dos seus cabelos eram grandes. Joabe vai lá e mata. E assim, essa conspiração acaba. Davi volta para o palácio, chora, porque afinal de contas, mesmo sendo endemoniado, mesmo sendo um carnal, era filho. E ali houve o problema. Lembra que eu disse que o meu terceiro ponto é permanecer? Tem hora que a gente não sabe se é para a gente entrar, se é para a gente sair ou se é para permanecer. Mas quem sabe é Deus. O importante, meu irmão, guarda isso, é você ser abençoado na entrada, ser abençoado na saída e ser abençoado na permanência em nome de Jesus. Sabe uma das coisas que eu mais tenho visto no povo de Deus? Que eles não são bênção na permanência. Não fazem valer a vida cristã na permanência, com os valores de Deus. Há pouco eu perguntei para vocês: Absalão entrou no reino de forma debaixo da bênção? Não. Ele saiu debaixo da bênção? Também não, porque quem começa errado, termina mais errado ainda. Agora deixa eu ensinar aqui uma máxima e um princípio. Deus é tão misericordioso, meus irmãos, porque a nação, muitos conselheiros e muitas pessoas, quando viram que Absalão morreu, pediram perdão para Davi. Ou seja, guarda isso no seu coração, porque isso é o retrato da nossa vida. Muitas vezes a gente começa a vida sem estar na bênção, mas Deus é tão misericordioso que a graça dele nos atinge para que a gente morra na bênção. Amém, meus irmãos? A gente inicia sem a bênção, mas aí a gente tem que morrer debaixo da bênção. Guarda isso, porque mais importante do que começar certo é terminar certo. Amém, irmãos? É terminar certo, é terminar certo, é terminar sendo abençoado. Davi não sabia se era para começar, se era para terminar. Os sacerdotes também não, mas ele entra debaixo da bênção, sai debaixo da bênção, e Davi, mesmo sem respostas, permanece na bênção. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Pastor, mas o senhor está dizendo que ele permaneceu na bênção, mas ele não tinha resposta? Não tinha. Esse é o retrato da nossa vida. O que vai acontecer com você amanhã? Não sei. O que vai acontecer comigo amanhã? Não sei. O que vai acontecer com a nossa igreja amanhã? Não sei. Mas uma coisa eu sei: eu quero estar vivendo na bênção de Deus, na palavra de Deus, nos valores de Deus. Amém, meus irmãos? É só assim, mais nada. Voltando aqui, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Absalão não começou na bênção, e Absalão não terminou na bênção. E Aitofel?
Ele começou na bênção? Ele era conselheiro de Davi. Aparentemente, né? Interessante, né? Aparentemente ele começou. Mas vem cá, Aitofel terminou na bênção? Não. Porque Aitofel pede para matar, Davi não consegue. Aitofel também orienta Absalão: vai agora, pega as concubinas do teu pai e dorme com elas. Assim você causará repulsa ao teu pai e a toda a nação de Israel, e todos saberão que o que você fez foi criar uma ruptura. Olha o conselho desse homem que era conselheiro de Davi, e que Davi e Absalão os tinha como boca de Deus. Que homem maligno. Nem todo mundo, irmãos, guarda isso no seu coração, que parece estar na bênção, de fato está na bênção. Porque Aitofel, quando viu que os planos dele foram frustrados, ele foi para sua cidade, arrumou a sua casa. Ele era um homem egoísta, que pensava só nele. Essa insurreição, ele queria ser o que? Um governante com Davi. Quando viu que não deu certo, ele foi para sua casa. A Bíblia diz que ele arrumou as suas casas e se suicida. Por quê? Porque ele não estava na bênção. Lembra que eu disse? Começou na bênção, mas não terminou na bênção. Começou aparentemente, mas Deus é aquele que discerne o coração. Amém, meus irmãos? Guarda isso, irmãos. Nem todo mundo vai começar na bênção e terminar na bênção, assim como Davi, por exemplo. Davi já era um menininho quando foi escolhido, e ele continua na bênção a vida toda. Por quê? Porque mais do que começar na bênção e terminar na bênção, é permanecer na bênção. Davi é esse homem, irmãos, que não era perfeito. Deixa eu tirar a atenção aqui de vocês. Pastor, eu comecei tão mal a minha vida, mas agora eu estou no Senhor. Então dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus, porque existem sim algumas exceções bíblicas. José do Egito é uma exceção, Daniel é uma exceção, Jeremias é uma exceção, João Batista é uma exceção, Davi é uma exceção. Talvez você não seja uma exceção, eu também não fui uma exceção. Eu me encontrei com o Senhor aos meus 17 anos. Mais do que começar certo, é terminar certo, e mais do que terminar certo, é permanecer cada dia certo debaixo da bênção. E eu quero agora orar com você, e quero ler um salmo com o irmão. Sabe por quê, irmãos? Vamos para o Salmo 121. Porque o Senhor é aquele que abre porta, o Senhor é aquele que fecha a porta, e o Senhor é aquele que deixa a porta aberta para a gente entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Pastor, essa porta aberta, o que o senhor está comparando? Eu estou comparando àquele que é agradável a Deus, que entra na presença de Deus e sai da presença de Deus. Que entra na presença de Deus e sai, ou seja, tem livre acesso. Esse que entra e sai, continua na bênção. Antes de lermos o Salmo 121, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Por que é importante permanecer, irmão? O que é mais importante? Terminar bem? Sim, terminar bem, porque lá o profeta dizia que aquela alma que começou errada, mas se arrepende e morre agora nos caminhos do Senhor, ela vai vislumbrar a eternidade. Então terminar correto é importante. Para quê? Para que a gente entre no céu. Estão entendendo, irmãos? Ser inteligente, está entendendo? Agora, e por que é importante permanecer aqui na bênção? Porque quando você permanece na bênção, você traz o céu para a sua vida. Estão entendendo, irmãos? É aí onde entra o crente espiritual e o crente carnal. Porque o crente espiritual, a porta está aberta o tempo todo. A bênção está com ele o tempo todo. E quando a porta está aberta o tempo todo, ele se encontra com o Cordeiro o tempo todo, ele pasta, ele tem livre acesso. Ou seja, eu não aguardo chegar na eternidade, a eternidade passa a ser a minha realidade. É isso. E o carnal, não, o carnal vive o quê? A sua carne, a sua derrota, as suas mazelas, ora conduzido pelo seu ego, ora conduzido pelo mal. Por isso que a gente, irmão, precisa sim da bênção de Deus na entrada. Pastor, e por que o senhor foi tão enfático? E essa é a tese que eu defendi. Porque a gente precisa da bênção na entrada, da bênção na saída e da bênção
para permanecer? É simples, irmão, porque a gente precisa de Deus o tempo todo. E o que me prova? Há alguma coisa melhor que Deus? Há alguma coisa melhor do que Deus que possa nos abençoar na nossa entrada? Se existir, eu quero. Mas se não existir, eu me contento apenas com Ele. Há alguma coisa melhor do que a bênção de Deus na saída? Partir sem a certeza da eternidade. Me prova se há alguma coisa. Se existir, mas não há. Ou seja, eu preciso de Deus quando começo qualquer coisa, qualquer projeto. Irmão, seja alguém humilde e ensinável. Não faça na força, faça na bênção, na entrada. Não faça na força, na saída, faça na bênção. Não faça na força, na permanência, faça na bênção. Que adianta viver segundo os seus padrões ou os meus padrões e não ter a bênção? Por isso que eu desejo ser abençoado na minha entrada, ou seja, em qualquer projeto. Porque se eu ganhar dinheiro, se eu ganhar status e acabar com a minha vida e o meu lar, isso não presta para mim. Se eu enterrar os meus dons, isso não presta para mim. Se eu enterrar a minha vida, isso não presta para mim. Porque o que presta para mim é a bênção de Deus na minha vida. É assim que a gente tem que viver, igreja. Meu irmão, cuidado com os pratos de lentilha do inferno. Esaú foi um depravado que por causa de um guisado vermelho trocou a bênção dele da primogenitura. E depois ele chora com lágrimas. E não encontra arrependimento, porque Deus disse, não, você foi longe demais. Se Deus não está abençoando no seu projeto, para! Se Deus não está abençoando na sua saída, para! Se Deus não está abençoando na sua permanência, para! Por quê? Porque mais importante de tudo na nossa vida é a bênção do eterno. Pastor, eu quando ficar velho, eu me resolvo. Eu lembro que eu trabalhava com um rapaz chamado Eli. Eu não era cristão. E nem imaginava que esse nome era nome de sacerdote. Desviado. E ele dizia assim para mim, lá na corretora Planibank, minha segunda corretora que eu trabalhei. Ele dizia assim, não, porque eu era um religioso, sempre fui, e me converti. Aí um dia eu conversando com ele, pregando o evangelho, ele disse, não, esse assunto de fé, de religião, quando eu ficar velho, eu tomo uma decisão. Ele, não, isso daqui, ó, não, paramos aqui. Eu falei, tá bom. E aí falei mais um pouco para ele e com ele. Vem cá, no cemitério tem criança? Tem nath morto? Tem recém-nascido? Tem pré-adolescente? Tem jovem? Tem adulto? Quando vai ser o nosso último dia? Nós não sabemos. Você pode permanecer na bênção. Amém, meu irmão? Meu irmão, quando você permanece na bênção, não é você indo à eternidade, é a eternidade vindo ao seu encontro. Se você começou errado, peça perdão. Se você tem terminado errado, peça perdão. Se você tem permanecido errado, segundo o seu ventre, peça perdão. Porque eu quero para a minha vida a bênção de Deus em tudo que eu for fazer, na minha entrada, na minha saída e na minha permanência. Eu vou seguir a palavra de Deus, mas vou enfrentar os dilemas da vida, guarda bem isso que eu vou te falar, todos eles com verdade. Pastor, mas como assim? Davi aqui orou, chorou. Ele sabia o que ia acontecer com ele? Não. Ele simplesmente disse, Zadok, faz o seguinte, leva de volta a arca, porque se Deus tem se alegrado de mim, eu volto, se não, estou resolvido, porque eu quero a bênção de Deus. Ele não tinha uma resposta, se o sacerdote tinha uma resposta, também não tinha uma resposta, mas eles tinham o quê? Uma certeza, eu quero a bênção de Deus. Salmo 121 para a gente orar. Chama os ministros de música. Durante essa semana, essa mensagem falou tanto ao meu coração.
Guarda esse texto no seu coração. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Davi precisava de socorro? Você precisa de socorro, meu irmão? Pelo amor de Deus, irmãos. Quantas são as vezes que a gente está vivendo um inferno, um tormento, angustiado, sem dormir, e não sabe fazer nada, porque não tem nada para fazer a não ser o que? Orar e clamar a Deus, como o salmista. Recebe nessa manhã em nome de Jesus. O teu socorro é o Senhor. O teu socorro não é a sua família, o teu socorro não é o seu pastor, o teu socorro não é o seu dinheiro, o teu socorro não é a sua profissão, e o teu socorro não é o teu ego, o teu socorro não é o presidente, o teu socorro é o Senhor. De onde vem o nosso socorro? Vai vir de Deus, vai vir de Deus. E ao versículo 2, o salmista conclui: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para Davi, a terra estava tremendo, estava se abalando, os céus estavam escuros, com trovoadas, com raio, com ira. Ou você acha que essa peregrinação de Jerusalém, passando pelo Vale do Cedom, subindo o Monte das Oliveiras, descendo o Monte das Oliveiras, indo para o caminho do deserto, você acha que ele viu flores? Ou ele viu pedras, cobras, escorpiões? Davi estava assim: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. A porta que Deus abrir, eu passo. A que Ele fechar, eu glorifico, e aquele mantiver aberta para eu entrar e sair, eu quero. Qual será a época de voltar? Eu não sei. Será que eu estou vivendo no agrado de Deus? Eu não sei. Tem vezes que nós não sabemos, mas uma coisa eu sei: Davi continuou crendo em Deus. A família dele continuou crendo em Deus. Ele não creu nele mesmo, ele não creu nos outros, ele creu em Deus, e orou a Deus, e chorou a Deus, e se rasgou a Deus, porque o seu socorro e o meu socorro vem de Deus. Versículo 3: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia! Comece na bênção, termina na bênção, permaneça na bênção. Vamos ficar de pé e vamos orar. E diga assim nessa oração: Senhor, eu quero a tua bênção ao iniciar alguma coisa, eu quero a tua bênção ao terminar alguma coisa, e eu quero a tua bênção em permanecer nas coisas que o Senhor quiser que eu permaneça. Comece a orar agora. Ore. Talvez você não tenha vivido debaixo da bênção daquilo que você tem iniciado, então pare. Talvez você tenha terminado as coisas sem estar debaixo da bênção, então pare. Talvez você está vivendo e permanecendo em situações, em lugares em que Deus não quer, então pare em nome de Jesus e suplique agora a bênção de Deus sobre a tua vida, porque ao fazer isso, você não entrará nos céus, mas os céus invadirá a tua vida e a minha. Vamos orar. Pai, eu entrego essa palavra tua ao coração do teu povo.
Pai, eu entrego essa palavra ao coração do teu povo, da tua igreja. Senhor, nos abençoe, Pai, o nosso início, o nosso fim e a nossa permanência. Obrigado por essa mensagem, Pai. Obrigado por esse ensino do teu servo, que não se apropriou da arca, mas ele acreditava na tua intervenção. E o Senhor interviu, e o Senhor o abençoou, e o Senhor o livrou, porque é o Senhor aquele que abre porta e ninguém fecha, é aquele que fecha a porta e ninguém abre, e é aquele que deixa a porta aberta para que a gente entre e saia segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no nosso coração e nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Ainda mais uma oração. Eu não conheço a vida de vocês, mal vocês conhecem a minha, mas onde Deus falou para você mudar, pelo amor de Deus, mude. Amém, igreja? Aonde o Espírito Santo sussurrou no seu ouvido, porque nesse momento sagrado aqui em que falo, Deus vai atingir a vida de cada um de uma forma, Deus vai atingir a vida de cada um de um jeito, Deus vai atingir a vida de cada um de uma maneira. Por quê? Porque é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz na nossa vida. Talvez você começou algo na sua vida debaixo da bênção, mas não está terminando em bênção. Talvez você começou várias coisas na sua vida dando cabeçada. Talvez você está terminando em bênção. Talvez você seja uma pessoa que na permanência faz só do seu jeito. Recebe essa palavra de Deus. O que importa não é o que pensamos, é o que Deus quer. Então põe a mão sobre o seu coração, onde quer que você esteja, aqui em casa, e repete comigo essa oração, dizendo: Deus, me perdoa, faz de novo na minha vida. E se você está declarando fé estúpida, fé burra, fé tola, faça como Davi nessa hora. Clame a Deus de todo o teu coração, mas seja racional. Enfrente os teus problemas. Quem sabe, perca para ganhar. Fuja, sim, fuja. Mas entregue nas mãos de Deus. Vai orando e eu vou orar por vocês e por mim. Pai, aqui mais uma vez, entrego os meus irmãos e minhas irmãs que estão orando agora, que estão pedindo perdão por alguma coisa, Senhor, que o Senhor tem falado ao coração deles e delas. Oh Deus, Tu és aquele que nos perdoa, que nos lava, que nos limpa. Precisamos tanto da Tua bênção, Pai. Precisamos tanto da Tua misericórdia, Pai. Precisamos tanto do Teu auxílio, da Tua ajuda, Pai. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia do nosso viver. Tenha misericórdia da nossa existência. Tenha misericórdia, Papai. Se em algumas áreas da nossa vida, Senhor, começamos sem a Tua bênção, Te pedimos o perdão. Se em algumas áreas da Tua vida terminamos sem a Tua bênção, Te pedimos o Teu perdão. Se em algumas áreas da nossa vida não permanecemos com a Tua bênção, Te pedimos o Teu perdão. Perdoa o Teu povo, Pai. Perdoa. E responde-nos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, porque sem Ti nós nada somos e nós nada fazemos. É assim, Pai, que eu oro pela Tua igreja, que eu oro por mim e peço, continua falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.